Boa tarde, esse é um vídeo especial, vídeo comemorativo de 1 ano do Visão Libertária. Sim, foi no dia 5 de maio de 2019 que começou o nosso jornal diário com notícias diversificadas e sempre com a visão libertária das coisas. Então vamos falar um pouco sobre a nossa iniciativa e relembrar algumas notícias desse último ano. No dia 5 de maio de 2019, avisávamos que a greve dos caminhoneiros acabou prejudicando os caminhoneiros. Bom dia, esse é o Visão Libertária de 5 de maio de 2019. Greve dos caminhoneiros do ano passado funcionou muito bem mesmo, funcionou em complicar bem mais a vida dos caminhoneiros. O mercado funciona assim mesmo. O fato de existir agora sempre o pesadelo de uma nova greve dos caminhoneiros sinaliza para as empresas que compram esse serviço que ele agora embute um risco. Se o custo de uma alternativa subiu, outras alternativas que antes eram mais caras passam a ser viáveis economicamente. Isso é economia básica. O aumento do transporte por cabotagem, ou seja, por navios, e por trilhos, ou seja, por trem, é significativa. O canal Ancapsu já existe há mais tempo, desde setembro de 2016, mas vínhamos fazendo apenas vídeos ocasionais, puramente teóricos, sobre libertarianismo, justnaturalismo, anarcocapitalismo e assuntos correlatos. Embora esses vídeos tenham uma relevância enorme, porque são vídeos teóricos que explicam o assunto a fundo, recomendamos a todos os que querem entender mais sobre isso assisti-los, mas é fato que é importante trazer gente para a ideia. Então, no dia 26 de março de 2019, iniciamos um boletim mais simples chamado Leitura Ancap, que foi o predecessor do Visão Libertária. E no dia 5 de maio foi o dia que o Leitura Ancap virou o Visão Libertária. Como exemplo do Leitura Ancap, temos o vídeo do dia 20 de abril de 2019, onde ensinamos alguns truquezinhos em homenagem ao Daniel Fraga. Bom dia, esse é o Leitura Ancap do dia 20 de abril de 2019. Oi, tudo bom? Tudo bom nada. Quem não conhece esse vídeo famoso do Daniel Fraga, procura na internet que vale a pena conhecer. Então, quando você for comprar um imóvel ou vender um imóvel ou um bem qualquer de alto valor, jamais faça isso, pois você vai estar sonegando imposto, o que é um crime. O que você não deve fazer é o seguinte: não abra uma sociedade empresarial limitada entre o comprador e o vendedor do imóvel. O comprador vai entrar na sociedade com o dinheiro, o vendedor vai entrar com o imóvel. Dessa forma, criou-se uma empresa em que cada um tem 50% do patrimônio dessa nova empresa. Existe uma previsão explícita no Código Civil que empresas podem ser formadas com capital inicial constituído de bens e também de valores em dinheiro, e que a constituição de uma empresa não consiste em transação comercial, portanto, não incide imposto. O mesmo Código Civil diz que, quando uma empresa é encerrada, os bens da empresa são divididos entre os sócios conforme convenção entre eles, na proporção de suas cotas. Então, 15 minutos após abrir a empresa, você e seu sócio vão desistir dela, vão encerrar a empresa. Vão redigir um outro documento de encerramento da empresa, em que o comprador vai ficar com o imóvel e o vendedor vai ficar com o dinheiro depois da dissolução da empresa. Esse primeiro ano foi de muito aprendizado. Mudamos várias vezes, paramos por algum tempo, idas e vindas foram várias. Lógico, estamos tentando criar uma mídia de notícias descentralizada e distribuída. Como todas as coisas novas nessa forma de funcionar do mundo, vai levar algum tempo até chegar na ponta ideal. No dia 9 de agosto de 2019, explicamos como Thomas Edison e Henry Ford foram os primeiros a sugerir a ideia do Bitcoin. Tapa sugerido por Ociositati, comentado por Peter Turguniev. Seria o Bitcoin a materialização do conceito teórico proposto por Thomas Edison e Henry Ford da Energy Currency, ou dinheiro-energia? Sim, no longínquo ano de 1921, num mundo assombrado pela Primeira Grande Guerra e pela Revolução Bolchevique, Thomas Edison e Henry Ford cravavam que a melhor forma de dinheiro seria a energia, particularmente a energia elétrica. Eles afirmavam que as guerras eram causadas pelo desejo pelo ouro, e esse é o problema do ouro, ele pode ser controlado. Quem controla as minas de ouro, controla o ouro. É preciso, segundo Ford, uma moeda que dependa exclusivamente dos esforços para obtê-la, não da sua existência física. Olha aí o conceito de Proof of Work em 1921.
O ponto central da nossa ideia é que a notícia em si hoje em dia é material barato demais. Todo mundo tem notícia de tudo o tempo todo de forma intensa. Então, alguém para simplesmente repassar notícia é irrelevante. Mas existem sim serviços associados a isso que são importantes: a pauta e a opinião. A pauta é identificar quais notícias são relevantes, ou seja, você tem muita notícia todo dia, mas não precisa ler tudo, tem muita coisa que é irrelevante. E a discussão, que é a visão da notícia sob um ponto de vista próprio, um ponto de vista ideológico. No dia 27 de agosto de 2019, ensinamos como se portar numa revista de drogas. Lógico, do ponto de vista libertário, mesmo que você estivesse com drogas no carro, e daí? É seu, não foi roubado, qual o problema? Mas lembre-se que a máfia que domina a região de Banânia ainda é muito forte, e é preciso saber como evitar ser sacaneado por maus policiais. Veja, mesmo o guardanapo sujo de Banânia foi violado aqui. Policiais só podem fazer revista no seu carro se tiverem suspeitas fundadas de crime. Eles precisam ter alguma evidência disso. Ou se tiverem uma ordem judicial, lógico. Ou ainda, se o dono do carro consentir. Muitas vezes, por isso, o guarda vai perguntar se pode fazer a revista. Você pode simplesmente dizer não, mas lembre-se, você está numa rua deserta, cercado de pessoas armadas. É melhor ser o mais diplomático possível. Poxa, meu amigo que é advogado falou que vocês não poderiam fazer isso sem um motivo. Você se importa de eu ligar para o meu advogado para ele vir aqui acompanhar a busca? Em 30 minutos ele chega aqui e eu fico mais tranquilo. Para não ter dor de cabeça, diga sempre que a droga é sua e para seu consumo. Você não vai ter nem ficha criminal se for a primeira vez, na verdade se for as 3 primeiras vezes. Por isso, os policiais vão sempre tentar fazer você dizer que a droga era de outra pessoa, ou que você estava levando a droga para outra pessoa. Não caia nessa. Pegaram um baseado no seu carro, mesmo que não seja seu, mesmo que tenha sido aquele seu amigo retardado que deixou lá. Nada de falar, ah não, isso aí não é meu não, é do meu amigo retardado que deve ter esquecido aí. Grande erro. Se não é seu, mas está no seu carro, você está traficando. Daí é cadeia mesmo, flagrante e ficha criminal. Então a resposta correta é meu. Sou viciadão mesmo, injeto maconha na veia, fumo cocaína pra caramba. Está contigo, na sua roupa, no seu carro, na sua mão, diga que é seu e que é para uso próprio, mesmo que não seja. A ideia foi crescendo, hoje temos um site colaborativo com muita informação e funcionalidade para produzir os vídeos distribuídos. Mas ainda faltam 2 megas funcionalidades no site. A tradução para outras línguas, ou seja, a capacidade de produzir vídeos em inglês e espanhol também, bem como o feedback, ou seja, uma forma de indicar que vídeos foram melhores, apresentaram mais views, ficaram com um resultado final melhor, de forma a aumentar a premiação de quem participou na produção desses vídeos. Isso é um passo importantíssimo em termos de melhoria contínua dos artigos. Essas 2 mega funcionalidades estão sendo trabalhadas. No dia 6 de junho de 2019, fizemos um Visão Libertária que ficou marcante, que até virou pílula depois, sobre o caderninho da milícia. É terrível isso. Olha aí o caderninho da milícia. Todo ano aparece esse caderninho aqui na minha casa. E os milicianos usam mesmo violência, viu? Volta e meia eu vejo milicianos armados na rua aqui do bairro, importunando pessoas inocentes. Os piores deles usam um uniforme com o nome Guarda Municipal. Os caras andam armados e roubam mercadoria das pessoas que estão vendendo voluntariamente as coisas na rua. Ninguém é obrigado a comprar, ninguém é obrigado a fazer negócio. Os caras vão lá, batem e pegam a mercadoria dos garotos. Em alguns casos mais graves, eles chegam a expulsar a família que não paga de casa, tomam aquele imóvel e vendem depois. Exato, um absurdo isso. Se tu não pagar o caderninho da milícia lá, o IPTU, meu amigo, eles fazem exatamente isso. Tu acha que tio Suquita Crivella tem pena de alguém? Já avisaram que esse ano vão fazer uma rodada de penhora de apartamento com dívida de IPTU. É exatamente esse processo que você descreveu aí, Raquel. Eles tiram você de casa, vendem a sua casa para outra pessoa, segundo eles, para quitar suas dívidas do caderninho da máfia. Nossa visão é que fatalmente a mídia vai se fragmentar em jornais de opinião. Você vai assistir jornais de notícias que tenham a ver com as suas opiniões políticas, a sua visão do mundo, o seu interesse. É inevitável, a mídia descentralizada vai tornar impossível que exista, como já existiu no passado, uma mídia única para todo mundo, simplesmente porque é muito melhor você assistir notícias que têm a ver com a sua orientação. Explicamos o erro absurdo que é a máfia roubar e fazer leilão de objetos roubados no vídeo do dia 8 de agosto de 2019.
etapa por Nicolas Beredsen, alfândega da Receita Parasitária Federal, em Foz do Iguaçu, fará um leilão de mercadorias roubadas por eles de pessoas pacíficas no dia 20 de agosto. As propostas para quem quer se tornar receptador da quadrilha da Receita Parasitária Federal pode ser feita na internet. É triste e ao mesmo tempo engraçado ler uma notícia como essa. Pessoas pacíficas foram a outro país no qual os produtos são mais baratos, tudo sem agredir ninguém, apenas para comprá-los voluntariamente e trazê-los para revender aqui no próprio país, ou até mesmo para uso próprio. Ah, mas os parasitas deputados rabiscaram um troço lá no guardanapo sujo, então a gente pode roubar você. Olha o absurdo. Quando o guarda tá só a fim de um suborno, menos mal. Muito pior e antiético é o capanga da máfia da Receita Parasitária Federal, que acha mesmo que tem que obedecer a essas besteiras aleatórias paridas por deputados parasitas lá em Brasília. Um absurdo esse pessoal da Receita roubar pessoas na cara dura e depois ainda vender os produtos. Lembre-se, não compre mercadoria roubada. Participar de leilões desse tipo, você está incentivando esses marginais da Receita Federal a continuarem roubando de outras pessoas. Não incentive o roubo. Amanhã eles podem acabar roubando você. Então, mídia daqui pra frente vai ser cada vez mais ideológica. Deixamos claro que não temos nenhuma pretensão de isenção. Primeiro porque isso nunca existiu de fato. Toda mídia sempre teve lado, sempre teve intenção, sempre teve ponto de vista político. É inevitável isso. E também porque isso é cada vez menos importante, porque a informação distribuída garante que a pessoa vai achar uma mídia, pelo menos, que reflita o que ela acredita no mundo. Então, é importante você ser autêntico, muito mais do que ser imparcial. Sempre cobrimos notícias relevantes para o libertarianismo e para o mundo, como as brigas entre o Irã e os Estados Unidos, que apareceram a primeira vez no dia 13 de maio, e os protestos em Hong Kong, que foram objetos do Visão Libertária do dia 4 de setembro. Não há nada mais belo e moral que lutar pela liberdade. E, uma vez expostas a tamanha liberdade econômica e seus frutos, dificilmente as pessoas querem voltar para a mão de governos autoritários, como os da China comunista. É assim em qualquer lugar, é só reparar. Há mais sul-coreanos querendo fugir para a Coreia do Norte ou o contrário? A resposta é óbvia. As pessoas querem ser livres e a existência de máfias, independente do seu tamanho, pode ser o governo do Hong Kong, da China, o Brasil, o PCC, tanto faz, vai de desencontro à liberdade. Mídias direcionadas por ideologia, mas isso não vai levar a bolhas? Pessoas em suas bolhas sem acreditar ou conversar com outras bolhas? Sim, é um fato que vai. É inevitável. Já aconteceu de fato. É um caminho sem volta. A grande mídia tradicional não consegue mais esconder a sua ideologia própria. Já se formaram bolhas que não aceitam ideias de outras bolhas. E isso não é um problema. Isso só vira um problema quando pessoas de bolhas diferentes não são capazes de arranjos pacíficos. Também mostramos soluções muito importantes para o mundo libertário, como no vídeo do dia 5 de novembro. Mas acessar a internet, na verdade, é conseguir se comunicar com outros computadores e servidores que estão muitas vezes aí na própria cidade. Agora imagine que esses dispositivos aceitassem rotear esses pacotes entre si. Como estão em distância de conexão um do outro, é possível mandar pacotes diretamente aí de um para o outro. Como em qualquer ponto da cidade, um roteador Wi-Fi vai sempre encontrar outros roteadores Wi-Fi, eles não precisam sequer usar a internet de um provedor local. Poderiam rotear o pacote entre eles, fazer a conexão do seu dispositivo até o dispositivo de outra pessoa ou até o servidor web sem precisar pagar acesso à internet para ninguém. Na verdade, haveria um custo aí da energia elétrica desses roteadores, mas diluído aí por cada roteador usado. Nenhum custo de provedor. E sim, isso é possível tecnicamente. O protocolo IP foi criado justamente para funcionar nesse tipo de rede. Sim, fake news acontece com mídia tradicional também, mas pior, muito do que é chamado de fake news é simplesmente opinião discordante. Pode ver que temas de direita são muito mais frequentemente alvos de agências de verificação do que temas de esquerda, ou seja, a mídia tradicional também está numa bolha. É uma bolha grande, mas diminui a cada dia e cada vez surgem mais bolhas diferentes na internet.
Os sites de verificação de notícia também são inúteis, porque eles próprios estão na sua bolha. Também alertamos sobre os grandes problemas do nosso tempo, muitas vezes antes da maior parte da mídia tradicional, como no vídeo do dia 16 de janeiro desse ano, Vírus Desconhecido Surge no Oriente. Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev e revisado por Alfredo Hermans. Vírus desconhecido se espalha pelo Oriente. Um novo vírus, do tipo coronavírus, surgiu na região de Wuhan, na China Central, onde infectou 41 pessoas. Um senhor de 61 anos morreu. A infecção atinge os pulmões e tem sintomas associados a uma pneumonia forte. Um japonês que esteve recentemente na região e retornou ao Japão foi diagnosticado com tal infecção também, ou seja, o vírus já saiu da China. Pior é que um governo centralizado nunca mais vai conseguir comandar um país dividido em tantas bolhas, porque o presidente é de uma bolha, as demais bolhas simplesmente não vão aceitar ele de jeito nenhum. Mesmo que ele esteja numa grande bolha, as outras bolhas se sentirão excluídas. Sabe como resolver esse problema? Com a sociedade de leis privadas, com o anarcocapitalismo. Essa é a única organização social pacífica possível em tal ambiente inevitável. Daí a importância de criarmos meios e ferramentas para essa convivência, para suprir eventuais pontos que hoje são atendidos pelo Estado. Meu grande agradecimento a todos que participaram desse projeto comigo. Sem você que acompanha nossos vídeos, nada disso seria possível. Você que, além de acompanhar, curte e compartilha, nos ajuda ainda mais. Um abraço especial para, lógico, os patrocinadores do canal, em qualquer um dos canais de patrocínio. E um agradecimento muito especial a todo mundo que escreve, revisa, narra e produz os vídeos do site Visão Libertária. Eu sei que tal esquema está longe de ficar perfeito, ainda está muito primário, mas estamos caminhando. O que fizemos até aqui é apenas o início. Muito mais coisa ainda vem pela frente.